Romanos 12, verso 1 e 2, nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor, nessa noite que nos reunimos aqui, em nome do Teu Filho, para buscar a presença do Senhor, para Te adorar e ouvir a Tua voz, queremos pedir que o Senhor fale nessa noite, mais uma vez, por meio da Tua palavra. Transforme a nossa mente, aqueça o nosso coração, nos dê, ó Deus, desejo, vontade, ó Deus, de cumprir aquilo que está estabelecido na Tua palavra. Para tudo isso nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não desperdice sua vida, viva para a glória de Deus. Este é o tema no qual nós iremos meditar nesta noite, baseado nesses dois versos. Este é o nosso tema. Como introdução, eu gostaria de te dizer algo sobre a carta aos Romanos. Esta carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, ela é dividida em duas grandes seções. Ela tem 16 capítulos e é dividida em duas seções. Do primeiro capítulo até o capítulo 11 é a primeira grande seção desta carta, e depois do capítulo 12 até o capítulo 16 é a segunda seção desta carta. O capítulo 12, ele funciona como uma dobradiça de uma porta, que você conhece muito bem o que é uma dobradiça. Ela funciona como uma ponte de transição entre os primeiros 11 capítulos e os últimos 5 capítulos. O capítulo 12 é uma dobradiça, não se esqueça disso. Na primeira sessão desta carta, os 11 primeiros capítulos, Paulo tratou essencialmente da parte doutrinária desta carta. E na segunda sessão, capítulo 12 em diante, Paulo tratou essencialmente da parte prática. Portanto, Paulo, o apóstolo, utilizou 2/3 da sua carta, 11 capítulos, note bem isso, 2/3 para ensinar o quê? Teologia à igreja de Roma, as grandes doutrinas da fé cristã. Ele não usou 1 ou 2 capítulos, foram 11. Isso deve nos fazer pensar em algumas coisas. E separou os 5 últimos capítulos para a prática, a vida prática desta carta. Paulo se esforçou ao máximo para revelar, portanto, nessa primeira grande sessão, quem Deus é. Só que a partir de agora, do capítulo 12, Paulo vai fazer o quê? Ele vai aplicar os ensinos na vida dos seus leitores romanos, iguaçuanos, nessa noite. Ele passa a descrever, portanto, a vida prática, como se desenvolve a vida cristã cotidiana. Em síntese, em resumo, capítulo 1 ao capítulo 11 nos descreve o que Deus fez por nós através de Cristo. E capítulo 12 ao 16 descrevem como devemos viver para Deus à luz desse conhecimento que recebemos pelas penas do apóstolo Paulo. Primeiro, Paulo ensina uma rica teologia à igreja de Roma. Depois, ele aplica seu ensino na vida dessa igreja para que ela seja santa, justa e pura. Essa é a introdução que eu gostaria de trazer para você. Esse pano de fundo da carta aos Romanos. Esse grande tesouro que a igreja possui em nossas mãos. Primeira coisa que eu quero destacar nesses 2 versos é a conjunção que aparece aí no texto. Rogo-vos, pois. Rogo-vos, portanto. Deste modo, rogo-vos. Sendo assim, eu rogo a vocês. Essa conjunção indica o quê? Uma conclusão. Portanto, irmãos, rogo-vos.
O que significa isso? Que Paulo está concluindo uma tese. Ele está encerrando um argumento. Ele está acabando com um pensamento. Ele está concluindo um assunto que ele desenvolveu capítulos anteriores. Essa grande ideia que permeia toda a epístola aos Romanos. Portanto, eu rogo, o que Paulo vai dizer agora está totalmente ligado com aquilo que ele disse anteriormente em todo o restante da sua carta. Portanto, ele desenvolve o seu pedido. Rogo-lhes, é uma súplica, é um pedido feito por alguém que tem autoridade. Esse ato de rogar. Rogo-vos o quê, Paulo? Resposta: ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereçam-se vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está estabelecendo aqui um contraste entre o culto do Antigo Testamento com o culto do Novo Testamento, onde o culto do Antigo Testamento, era essencialmente baseado em sacrifícios de animais mortos. Já agora, na Nova Aliança, o culto do Novo Testamento, fundamentado, este culto em corpos como sacrifícios vivos. Essa é a grande diferença que Paulo estabelece inicialmente aqui. Animais mortos na Antiga Aliança, corpos como sacrifício vivo na Nova. Isso significa o quê? Que seguir a Cristo exigirá de mim e de você algum tipo de sacrifício. Seguir a Cristo é algo antinatural, irmão. Ninguém nasce seguindo a Cristo. É antinatural. Vai contra os desejos da carne seguir a Cristo. Por isso é um sacrifício. Que Deus precisa mexer a chavinha nossa lá, no nosso mais íntimo do nosso ser, para que nós possamos responder em forma de sacrifício o ato de seguir a Jesus. O apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que nós somos comprados por Cristo por bom preço. Portanto, devemos oferecer os nossos corpos a Ele, em sujeição a Ele. Por quê, Paulo? Porque fomos comprados por bom preço. Que preço foi esse? O precioso sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Paulo, portanto, inicialmente nos diz que nós cristãos, a igreja de Cristo, deve se oferecer a Deus como nossos corpos em sacrifício vivo. Nossos ouvidos, nossos olhos, nossa mente, nossa boca, nossos lábios, nossas mãos, nossos pés, onde eles nos levam, o que fazemos com as nossas mãos, vontades, sentimentos, desejos, intenções, todo o nosso ser como um todo, todas as faculdades humanas que o pecado original tratou de torcer, de corromper radicalmente, em Cristo nós podemos usar todo o nosso ser e apresentar a Ele o nosso corpo como sacrifício. Se é sacrifício, Paulo sabe que não é nada fácil, e nós também deveremos saber. Não só um sacrifício vivo, mas um sacrifício santo. Um sacrifício santo. Santidade ou santo, a palavra santo significa separado, literalmente separado. Algo que foi cortado e foi separado para algum uso específico. Então, Paulo fala de um sacrifício santo. Santo envolve tanto o ato de abandonar o pecado, como o ato de voltar-se para Deus. Nunca esqueça disso. Não apenas abandonar o pecado, mas também voltar-se para Deus. Houve um apóstolo que abandonou o pecado,
Judas, mas ele esqueceu-se de voltar-se para Deus. Um sacrifício santo, além de santo, é um sacrifício agradável. A quem? A Deus. A Deus. Você e eu devemos conhecer o que Deus ama e o que Ele odeia. Há coisas, irmãos, que Deus odeia e há coisas que Ele ama, obviamente. Mas nós devemos saber o que Ele ama e o que Ele odeia. Porque o sacrifício que nós devemos fazer a Ele através dos nossos corpos é a fim de que seja agradável a Ele e não a nós somente. Muitas vezes aquilo que nós achamos que Deus ama, pode ser na verdade que Ele não ama. E por que isso acontece? Porque muitas vezes não conhecemos a vontade dEle. Portanto, nós devemos buscar conhecer a vontade de Deus, a fim de que ofereçamos os nossos corpos como um sacrifício agradável a Ele. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos que vocês ofereçam a Deus. Meus irmãos, por que será, presta atenção nisso, por que será que Paulo não disse para oferecermos o nosso coração a Deus? Pense nisso por alguns segundos. Por que Paulo não disse, ofereçam o vosso coração a Deus, e sim o vosso corpo? Muito provavelmente porque Paulo tem a consciência de que aquilo que fazemos com os nossos corpos evidencia onde estão os nossos corações. Não precisamos saber onde está o nosso coração para saber o que nós pensamos e o que acreditamos. Basta apenas olharmos para a nossa vida. Por quê? Porque a forma como eu uso o meu corpo denuncia onde está a minha fé. De tal modo que se o meu coração pertence a Deus, o nosso corpo também pertencerá a Ele. Se Deus capturou o nosso coração, nosso corpo também será dele. Não se engane quanto a isso. Nosso corpo vai junto nesse pacote. Portanto, isso significa que nós sempre agiremos de acordo com aquilo que acreditamos. Por isso Paulo diz que nós devemos oferecer não o nosso coração a Deus, mas os nossos corpos a Ele. Que se o nosso corpo foi entregue a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável, é porque o nosso coração já foi primeiramente. Talvez você se lembre de Romanos capítulo 6, 6 capítulos anteriores aqui, ao 12, onde Paulo afirma, lá no início do Romanos 6, verso 1 em diante, que na nossa conversão, duas coisas acontecem. Primeira, nós morremos para o pecado. Segunda, e ressuscitamos com Cristo para andarmos em novidade de vida. Está ali no comecinho de Romanos 6. Na nossa conversão, essas duas coisas aconteceram. Morremos para o pecado, mas ressuscitamos com Cristo para andarmos em novidade de vida com Ele. De modo que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, todos os crentes morreram com Ele. A morte de Cristo é a nossa morte. Mas quando Cristo se levanta dentre os mortos no terceiro dia, todos os crentes também ressuscitam junto com Ele. De modo que a ressurreição de Cristo é também a nossa ressurreição. Isso vai ser evidenciado onde, irmão Evandro? Na nossa conversão. Somente lá na nossa conversão, no tempo, no espaço determinado pelo Senhor, que essas coisas serão evidenciadas através de nossas vidas. Paulo ainda diz no capítulo 6 que nós devemos nos considerar-nos mortos para o pecado e vivos para Deus, por meio de Cristo Jesus.
Uma vez que isso aconteceu na vida de todo cristão, morte para o pecado e ressurreição dentre os mortos com Cristo, nós devemos nos considerar dessa maneira. Agir de acordo com aquilo que a Bíblia diz que nós estamos. Nessa nova posição espiritual, agora ressuscitados juntamente com Cristo. E se nós nos considerarmos assim, nós ofereceremos os nossos corpos como instrumentos de justiça e não como instrumento de iniquidade. Romanos 6 é o fundamento para aquilo que Paulo vai dizer em Romanos 12, verso 1 e verso 2. É o fundamento teológico para ele dizer: ofereçam-se vossos corpos em sacrifício. Eu não consigo, Paulo. Consegue sim. Volta lá em Romanos 6 e leia o capítulo todo, até o verso 14. Você vai ver que é possível. Porque uma coisa extraordinária aconteceu na sua vida, na sua conversão. Você morreu para o pecado, mas ressuscitou juntamente com Cristo. Você deve considerar-se como tal e oferecer agora os seus membros como instrumento de justiça, não mais como de iniquidade. Visto que tudo isso aconteceu em nossa vida, podemos agora apresentar nossos corpos a Deus em sacrifício. Paulo termina essa sentença, que é o vosso culto racional, o culto espiritual, em outras versões. Em grego, o culto lógico, a expressão que Paulo utilizou no grego. Paulo tem em mente aqui, como eu já disse, tanto o culto público quanto o culto particular, a adoração pessoal privada. Paulo tem em mente aqui as duas coisas. Nossa vida como um culto lógico, coerente, com aquilo que eu creio, com aquilo que eu faço, através do meu corpo sendo oferecido em sacrifício a Deus. Para Paulo não há essa separação de sagrado e secular, profano e sagrado. Vida religiosa é algo sagrado. Vida profissional, acadêmica, familiar é algo secular. Não existe para Paulo essa dicotomia, essa divisão na nossa vida. Para Paulo, tudo é um culto racional, um culto lógico, um culto coerente, um culto espiritual que servimos a Deus através de nossos corpos. Então, para Paulo, tudo é sagrado para o cristão e nós evidenciamos isso assim, através do nosso corpo. Segunda e última parte. Paulo faz uma afirmação positiva, nós devemos oferecer algo a Deus, nossos corpos. Agora ele diz na sequência, o que devemos evitar? Uma negativa. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este mundo caído, corrompido, torto, torcido. O mundo quer controlar a nossa mente, mas Deus quer transformar a nossa mente, transformá-la. Se o mundo controlar a nossa mente, seremos conformados. Mas se Deus controlar a nossa mente, seremos transformados. Por isso, a ideia aqui de Paulo é que nós não devemos nos conformar com o mundo. O mundo tem uma forma, uma assadeira de bolo. Há formas quadradas, há formas redondas, oval, alta, baixa, rasa, que sai o fundo, que não sai o fundo, que tem um furo no meio. Tudo isso é forma. O mundo tem a sua forma. Paulo está dizendo, não entre na forma do mundo. Por que não, Paulo? Porque essa forma, ela é relativa. Ela é elástica, ela é inconstante, ela é variável, ela é volátil. Aquilo que era pecado ontem, hoje não é mais. E amanhã será aplaudido, incentivado, curtido, compartilhado. É assim que é a forma do mundo. Aquilo que era imoral, hoje é moralmente aceito. Aquilo que era errado,
Hoje é certo. É a forma relativa do mundo. É um molde. E Paulo diz, não se conforme com este século. A palavra utilizada aqui por Paulo é esquema. Não se conforme com esse esquema que reina no mundo, que jaz no maligno. Não se conforme com esse esquema presente do século mau. Em outras palavras, não adote o seu padrão, não adote a sua ideologia, seus valores, seus ideais, seus sonhos, crenças, suas filosofias, sua moralidade. Não entre nesta forma. Não busque a aceitação do mundo, a aprovação do mundo, os aplausos do mundo. Não vos conformeis com este século, meus irmãos. O que se deve fazer então, Paulo? Mas transformem-se, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra que Paulo utiliza aqui para transformação é a palavra grega para metamorfoses. Metamorfoses. Palavra em português que temos, metamorfose. Aquela palavra que descreve a transformação do casulo numa borboleta. Algo que era uma substância e transforma numa outra completamente diferente, distinta da anterior. Possível se falar que aquele casulo se transformou numa nova criatura. Palavra metamorfose. Mas transforme-se, meus irmãos, pela renovação da vossa mente. Então isso significa que é uma transformação que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso é possível a mente do cristão ser o quê? Renovada. Transforme-se, sim, mediante a renovação da vossa mente. Passamos a enxergar o mundo de modo diferente. Passamos a ter uma cosmovisão diferente, uma forma de enxergar o mundo diferente. Não aceitando mais seus valores, suas ideologias, suas ideinhas, sua moral. Isso é cosmovisão. É a mudança de uma cosmovisão caída para uma cosmovisão cristã, redimida pelo Evangelho. E isso permite que minha mente seja o quê? Renovada, que seja o quê? Transformado, que eu faça o quê? Me ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Passamos a ter uma nova cosmovisão, uma forma de enxergar o mundo com as lentes do Evangelho. Eu olho para o mundo agora a partir de Cristo, por meio dele, através dele. Portanto, essa metamorfose é uma mudança interior, que vai afetar o exterior, obviamente, mas ela parte do interior. Não é apenas mudança externa, mudar a maquiagem, né, o rótulo, não é apenas mudança exterior. Os irmãos já viram aquela ilustração da jaula? A jaula. A mudança exterior é a mesma coisa de entrar numa jaula. O lobo na jaula, ele não come ovelha. Come? Não come, porque ele está enjaulado. Mas ele não come não porque ele não quer, porque ele não pode. Porque se abrir a porta para ele, ele sai e come a ovelha. O lobo foi enjaulado, mas ele ainda ama comer ovelha. Mudou-se o ambiente. Ele foi restringido por um ambiente, a jaula, mas ainda o seu coração clama por ovelhas. De modo que a transformação do lobo foi apenas exterior, não afetou o interior dele. Ele ainda é um lobo sedento por sangue. Da mesma forma, irmãos, há pessoas que estão enjaulados, cujas mentes ainda não foram transformadas. Maridos, esposas estão em jaulas, filhos que vão arrastados para a igreja, a mente ainda não foi
afetada por essa transformação, em outra passagem podemos chamar isso de metanoia, por essa transformação interior que o Evangelho é capaz de produzir na vida de todo aquele que crê. Por isso eu pergunto, desde que você veio à fé em Jesus Cristo, isso se tornou real na sua vida? Você está sendo transformado pelo poder santificador do Evangelho aplicado na sua vida? Isto é, de fato, uma realidade na sua vida? Essa transformação de mente. O que levou o apóstolo Paulo a fazer esse pedido? Pare e pense, se já não pensou. O que levou Paulo a fazer esse pedido à igreja de Roma? Esse rogo-vos, pois, irmãos. Por qual motivação, Paulo? Por que eu devo fazer isso? Me dê uma boa razão para que eu me ofereça como sacrifício a Deus. Me dê uma boa razão, Paulo, que daí eu posso até pensar no assunto. Última parte desse sermão. Paulo diz, as misericórdias de Deus. Lá no capítulo, lá no verso 1. As misericórdias de Deus. Note que está no plural. Não é a misericórdia de Deus apenas. São as suas muitas misericórdias. As misericórdias de Deus consistem em tudo aquilo que Deus fez através de Cristo ao seu povo em favor dele, sem que nunca tivéssemos dado um único motivo para ele fazê-lo. Nunca demos um único motivo para Deus ser misericordioso conosco. Não pense diferente disso. Qual a motivação para me oferecer a Deus? A misericórdia dele. Em todos os 11 capítulos primeiros de Romanos, nós veremos que nós nunca demos um motivo sequer para Deus nos escolhesse, para que Ele nos escolhesse e nos predestinasse para a salvação por meio de Cristo Jesus. Nunca demos um motivo a Ele, mas Ele o fez. Nunca demos um motivo para que Deus nos declarasse legalmente justos e retos, nos justificando perante o seu tribunal, mediante a justiça de Cristo, a nós imputada, mas Ele o fez. Nunca demos um motivo sequer para Deus nos resgatar do cativeiro do pecado, da escravidão do pecado, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, mas Ele o fez. Nunca demos um motivo para que Deus nos adotasse por meio de Cristo e nos incluísse para dentro da sua família, mas Ele o fez. Nunca demos um real motivo para que Cristo tomasse o nosso lugar e sofresse a ira justa de Deus ao ser pendurado no madeiro, mas Ele o fez. Nunca demos um único motivo para que Cristo nos amasse tanto como Ele de fato nos amou, mas Ele o fez. Tendo em vista que Deus fez tudo isso na nossa vida, o que devo fazer com tudo que aprendi? Resposta de Paulo seria: ofereça sua vida a Deus. Não se conforme com o esquema deste mundo. Visto que agora você possui a mente de Cristo, você pode andar agora em novidade de vida. E qual a finalidade de tudo isso para arrematarmos? De toda essa instrução bíblica? A fim de que, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Paulo diz que é possível experimentar essa vontade, é possível comprová-la, que ela é boa, perfeita e agradável. Como isso é possível? Mediante as misericórdias de Deus que foram derramadas em nossas vidas. Há muitas coisas que Deus guardou para si e não nos revelou. São os decretos de Deus.
mas muitas das suas vontades foram reveladas. Hoje lemos aqui na liturgia que a vontade de Deus em 1 Tessalonicenses é o que para a nossa vida? A vossa santificação. Capítulo 4. Deus não escondeu que Ele deseja que o seu povo seja santo. Deus não escondeu que Ele deseja que o seu povo se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Mas a única forma de experimentar que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Tal como nós acabamos de cantar aqui no último louvor, Deus é Deus. Aquela canção, para ser cantada de coração, é necessário ter fé nele, no coração. Ou melhor, é necessário que o nosso coração tenha fé em Cristo, genuína, para cantar que Deus é Deus, quando Ele abrir, quando Ele fechar, quando Ele trazer alguém ao mundo, quando alguém for tirado do mundo. Somente aqueles que, somente aqueles que foram alvo das misericórdias de Deus podem experimentar e comprovar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, na abundância ou na escassez, na alegria ou na tristeza. Somente nós, cristãos, podemos experimentar isso da parte de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que foram chamados por Ele segundo o seu bom propósito. É por isso que Paulo, toda essa instrução tem esse objetivo, que nós experimentemos e comprovemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. 4 aplicações e nós encerramos aqui, meus irmãos. Primeira, esta passagem nos ajuda a enxergar que a vida cristã não é apenas teórica, mas muito prática. Muitos crentes amam boa teologia e nós devemos amá-la. Devemos ser, sim, cristãos ortodoxos, que prezam pela boa teologia. Devemos ansiar por uma igreja biblicamente saudável. Boa teologia é essencial para a vida cristã. Mas a teologia que não deságua na prática não serve para nada. Podemos saber corretamente todas as doutrinas, mas a teologia só tem valor se ela mudar a minha vida. Do contrário, ela não serve para nada. Um dos grandes perigos, pastor Bruno já ressaltou isso aqui, um dos grandes perigos que corremos ao ensinar salvação somente pela graça, mediante a fé em Cristo, é a pessoa dizer então que ela está livre para viver como bem entender, pois isso não afeta a sua salvação de modo algum, visto que a salvação não é pelas obras dela, mas pela obra de Cristo em favor dela. E daí ela parte para a licenciosidade, para a libertinagem, para o antinomismo. Ela não quer nem saber da lei de Deus, do Senhor, dos seus mandamentos. Houve um monge na igreja russa, no século XIX, a igreja russa católica ortodoxa, século XIX, um monge chamado Rasputin. Você encontra ele na internet. Ele ensinava erroneamente justamente isso, que quanto mais o cristão pecasse, aí sim que ele iria experimentar a graça de Deus. Quanto mais ele afundasse no pecado, aí sim a sua experiência com o perdão de Deus seria maior. Quanto mais lambuzado pelo pecado, maior a graça de Deus o cobrindo, o revestindo. Ele ensinava de maneira errada isto. E nós sabemos muito bem que a vontade de Deus é a nossa santificação. Esse é o propósito da eleição, a nossa santificação. Paulo gastou 11 capítulos da sua carta para ensinar boa teologia à igreja. Agora ele requer que os irmãos coloquem em prática tudo aquilo que eles aprenderam.
Portanto, meus irmãos, são as misericórdias de Deus que vão nos motivar a vivermos para a sua glória, para não desperdiçarmos a nossa vida. É porque Jesus ofereceu seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que eu e você também nos ofereceremos a Ele de igual modo. Essa passagem também é dirigida, segundo a aplicação, às pessoas que desprezam a teologia em detrimento do ativismo religioso. Aqui é o outro extremo. A gente estava numa ponta, agora a gente foi para outra. De uma vez. Pessoas há que imaginam ser possível fazer a obra de Deus sem a palavra de Deus. Olha que loucura! Elas dizem que não precisam de teologia, elas precisam apenas de Jesus. Acredito que fazer a obra de Deus é apenas necessária boa vontade. Precisamos ser lembrados aqui de duas coisas. A igreja não é uma ONG. A igreja não é a ONG. E os cristãos também não são voluntários. São servos. São doulos. Ou melhor, são escravos. Somos escravos do Senhor Jesus, daquele que nos comprou por bom preço. E então, Paulo não pensa assim de forma alguma. Novamente, Paulo gastou 11 capítulos da sua carta para instruir, para equipar devidamente a igreja de Roma. Paulo ensinou os crentes de Roma as principais doutrinas da fé cristã. Porque o mundo não precisa da nossa boa vontade. O mundo precisa de Cristo. Se nós não tivermos Cristo para oferecer às pessoas, nós não temos nada de bom para oferecer a elas. Seremos apenas uma ONG. Paixão pelas almas, zelo denominacional, não são suficientes para fazermos a obra de Deus também. Apenas isso. Paixão por almas e zelo denominacional. O coração de um pastor, o coração de um evangelista, o coração de um missionário, de um presbítero, pode arder de paixão pelas almas perdidas. Mas se eles não tiverem Cristo para oferecer aos pecadores, todo esse trabalho terá sido vão. Porque a educação, a moral, a ética não pode mudar este mundo que bebe iniquidade como água, como escreveu Jó. O mundo precisa do evangelho, o mundo precisa de Cristo, o mundo precisa ser redimido pelo Filho de Deus. A terceira aplicação é dirigida aos filhos da aliança. Vocês, crianças, tiveram o privilégio de nascer num lar cristão. São instruídos por pais cristãos. E por isso estão sendo instruídos no caminho do Senhor. Estas já são algumas das muitas misericórdias que Deus tem derramado sobre as suas vidas. Vocês poderiam ter nascido em lares com pais descrentes, idólatras, pagãos, que amam o mundo e amam se conformar com ele. Mas Deus colocou vocês num lar, numa família que ama servir ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que nossas crianças sejam gratas a Deus pela família que Ele colocou em suas vidas, a fim de que vocês conheçam a Cristo como Senhor e Salvador pessoal e o confessem publicamente um dia perante a igreja dele. Última aplicação, meus irmãos. Esta é a última aplicação. É para você que talvez semana após semana está aqui presente nos cultos, mas percebe que Deus ainda não converteu o seu coração. Por isso você não oferece seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo é mais importante do que Cristo para você. Você se sacrifica pela família, pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelo trabalho, pela carreira, pela profissão. Você se sacrifica pelos seus bens, pelo seu pet, por suas viagens, mas para você é muito difícil oferecer o seu corpo em sacrifício vivo ao Senhor Jesus Cristo. Cristo não é o seu deleite.
Ele não é seu Senhor, Ele não te possui, você não pertence a Ele. Se você está nessa situação, você carece da graça de Deus que há em Jesus Cristo, a fim de que você possa ser salvo, receber vida eterna e andar em novidade de vida. Meu convite para você é para que pare de desperdiçar sua vida, arrependa-se de viver para si mesmo. Tire um pouco os olhos de você e olhe para Cristo. Viva para Deus, ofereça sua vida a Ele. Viva em busca de algo maior. Ofereça sua vida a Deus, porque há 2000 anos atrás, Cristo viveu e morreu por você. E é porque Cristo viveu e morreu por nós, que hoje nós podemos também viver por Ele e para Ele. Portanto, nesta noite, clame por Cristo, se é o seu caso, rendendo-se ao seu senhorio. Clame por suas muitas misericórdias, a fim de que elas sejam todas aplicadas em sua vida. Porque, meu irmão, meu amigo, a única coisa que importa é se você vai colocar a sua vida à disposição de Deus. Não desperdice sua vida.